maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan. Boa tarde, Corinthians. Hoje não é boa tarde, São Paulo. Hoje é boa tarde, Corinthians. Corinthians mais uma vez campeão. Bom dia, Brasil, que hoje é preto e branco. Torcida corintiana foi pras ruas, comemorou um feito sensacional, merecidíssimo. Todo o destaque de hoje do futebol brasileiro para o grande campeão, matematicamente campeão. Corinthians está no ar, mais uma edição do Jornal de Esportes para você. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2015, dia da consciência negra. Os grandes atletas brasileiros, os grandes jogadores do nosso futebol, os negros, comemorando e sendo homenageados, o grande Rei Pelé. Vamos começar a nossa viagem pelo Brasil e pelo mundo com as manchetes do nosso programa de hoje. Começamos com o São Paulo Futebol Clube, que conseguiu uma grande vitória ontem. Olá, Márcio Espímpolo. Ótima vitória do São Paulo ontem no Morumbi. O time continua vivo na briga pela Libertadores da América, mas com uma vitória, o título acabou nas mãos do Corinthians. Os dois times se enfrentam no clássico do próximo domingo. Pato está fora do jogo. Rogério Ceni dificilmente terá condições de atuar. Vamos falar do campeão. Olá, André Ranieri, Corinthians. Flávio, Corinthians campeão brasileiro de 2015, depois de empatar com o Vasco em São Januário por 1-1, jogo que teve uma pitada de dramaticidade, né? O Corinthians estava sendo campeão brasileiro porque o São Paulo estava derrotando o Atlético Mineiro no Morumbi, mas estava perdendo do Vasco da Gama, até que no finzinho da partida Wagner Love conseguiu empatar o jogo e aí o gosto ficou ainda melhor, né? O Corinthians não seria campeão com uma derrota, esse sexto título da história do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians que venceu 3 vezes já na era dos mata-matas, 90, 98 e 99, e agora conquista o seu terceiro título na era dos pontos corridos. 2005, 2011 e também 2015, uma ótima média do Corinthians, né? Em 25 edições do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou 6, quase 25%, uma ótima média, uma das melhores, eu diria, nesses últimos anos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que comemorar esse título bastante, mas já pensar no jogo do final de semana, já que tem o São Paulo pela frente, clássico. São Paulo que com certeza vai querer jogar água no chope do Corinthians, já que essa partida é a troca das faixas, né? E o Corinthians vai jogar com a sua torcida em sua arena. O Santos deu mancada, hein? Opa, difícil, mas tropeçou na Vila Belmiro e perdeu posição pro São Paulo. Olá, Fausto Favara. Muito abaixo do que vinha jogando dentro da Vila Belmiro. O Santos ficou apenas no empate diante do Flamengo em 0-0 na noite de ontem. E acabou assim perdendo a 4ª posição do Brasileirão para o São Paulo, que venceu o Atlético Mineiro no Morumbi. E o Palmeiras, vamos falar do Palmeiras. Olá, Rafael Tebas. Receoso com a arbitragem, Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesse sábado às 19h30 com total cobertura da Jovem Pan. O pensamento, no entanto, não poderia ser diferente. É na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro. E vamos ao Rio de Janeiro, Clubes Cariocas. Olá, Rodrigo Viga. Com receio de deixar o país, afinal de contas é alvo das investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, articula, manipula e reunião da Conmebol, excepcionalmente, vai acontecer fora do Paraguai. Será semana que vem, aqui no Rio de Janeiro, para tratar de vários assuntos, inclusive o chileno, que declinou da presidência da Federação de Futebol de seu país e agora é informante dos norte-americanos. Rodada
péssima para o futebol do Rio de Janeiro. O Fluminense completa 12 derrotas em 16 jogos no retorno. Pior campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama vê Corinthians ser campeão em casa no Caldeirão de São Januário e fica muito distante do sonho de se manter na primeira divisão em 2016. Flamengo continua apático, empata com o Santos e também dá adeus ao sonho de vaga na Libertadores da América. O Botafogo pode salvar a rodada dos cariocas, vencendo o ABC de Natal. Hoje, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, vai fazer a alegria dos alvinegros e das outras torcidas. Afinal de contas, Maite Proença promete que vai cumprir a promessa. Estou esfregando as mãos. Acho que vai ter nesse mesmo período uma reunião, uma sessão extra do FBI no Rio de Janeiro. Eles vão fazer também já que estão tirando as séries, uma convençãozinha. Vai ter uma convenção extra da Conmebol no Rio, né? Sai do Paraguai, e o FBI parece que vai fazer uma convençãozinha ali também. É legal. O Rio é um treinamento para a Olimpíada, né? Se ficar a série de tudo, seria interessante. Cobrança dos torcedores da Ponte Preta após a derrota contra o Figueirense na quarta-feira causaram incômodo no Moisés Lucarelli. E a Ponte Preta não é mais a macaquinha. Agora o símbolo é um gurilão. Ah, garoto. Na Portuguesa, Elídio Lico, ex-presidente do clube, apoia a chapa do seu filho nas eleições do conselho. O irmão do Elídio está na chapa concorrente. O Elídio fez serviços tão bons para a Portuguesa que ele colocou a família toda, né? Quando você presta um grande serviço para a comunidade, você coloca a família toda. Meu Deus do céu. 12:06 em São Paulo, Viber 567000, 7000. Vamos rodar pelo Brasil, Minas Gerais. Depois da derrota para o São Paulo por 4-2, o técnico do Atlético Mineiro, Levir Coupe, admite o time desajustado e cobra a diretoria por uma renovação. De volta ao Cruzeiro, após servir a seleção do Uruguai, Arrascaeta é titular no primeiro coletivo realizado por Mano Menezes para o jogo contra o Palmeiras. Agora vamos ao Rio Grande do Sul. Grêmio vence o Fluminense por 1-0 na Arena e fica a apenas 3 pontos do Atlético na briga pelo vice. Luan, de pênalti, anotou o gol gremista. Nervoso, o time do Internacional perdeu para a Chapecoense fora de casa por 1-0 e vê o sonho de jogar a Libertadores do ano que vem cada vez mais distante. E o futebol no Paraná, Antônio Freitas? Atlético Paranaense confirma eleições para o dia 12 de dezembro. O atual presidente do clube, Mário Celso Petralha, não tentará a reeleição. STJD confirma a punição por briga entre torcedores na 22ª rodada e o Coritiba jogará contra o Santos com portões fechados domingo no Couto Pereira. A situação do Curitiba tá tão boa no campeonato, né? Que esses idiotas que brigaram vão ajudar a empurrar ainda mais pro buraco. É brincadeira um negócio desse. Nordeste e Centro-Oeste. Quem também vai jogar com os portões fechados é o Sport. STJD confirma a punição para a Ilha do Retiro e não terá torcida domingo contra o Atlético Paranaense. 9 torcedores do Goiás foram detidos no confronto com a polícia após a derrota para o Coritiba no Serra Dourada. Time segue na zona de rebaixamento. E Santa Catarina? Com chuva, apagão e atraso, a Chapecoense vence o Internacional por 1-0 com gol de Ananias e sobe para a 13ª posição, agora com 46 pontos. Figueirense mantém promoção de ingressos na reta final do Brasileirão. O time enfrenta a Chapecoense domingo, às 5 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. O Avaí se reapresenta e Raul Cabral tem 3 jogadores suspensos para o próximo jogo. Romário, Eduardo Neto e Everton Silva não pegam o Fluminense. E em busca de um milagre, o Joinville tenta a vitória contra o Vasco da Gama em casa no domingo. Em caso de derrota, o time será matematicamente rebaixado para a Série B.
Que coisa, né? Mesmo jogando um belo futebol, como sempre lembra o nosso Mauro Betti, o Joinville pode já ser rebaixado antecipadamente. O Vanderlei Nogueira avisou, né? Tá jogando bem, tá jogando bonito e tal, mas a coisa não tá fluindo. Copa do Brasil Sub-20. Com gols de Bangolê e Murilo, São Paulo vence o Atlético Paranaense por 2-0 no jogo de ida, na grande final. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira no Morumbi, às 4h. Tem um jogo mundial, um mega clássico nesse final de semana, futebol internacional no Jornal de Esportes. O Real Madrid recebe o Barcelona amanhã às 3h15 no Santiago Bernabéu, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça é o líder do campeonato com 27 pontos, o Real é o segundo colocado com 24. Clássico também na Inglaterra, o Manchester City, o líder do campeonato inglês, recebe o Liverpool, do treinador Jürgen Klopp. O Arsenal, com a mesma pontuação do City, joga fora de casa contra a equipe do West Bromwich Albion. Na Alemanha, o líder Bayern de Munique enfrenta o Schalke 04 Gelsenkirchen. Amanhã às 3h30. O segundo colocado do campeonato alemão é o Borussia Dortmund, que joga contra o Hamburgo fora de casa. E onde também tem clássico é na Itália. Pela 13ª rodada, o sexto colocado Milan enfrenta a Juventus na 7ª posição. O jogo acontece em Turim, na Arena Juventus, amanhã às 15h45. A líder Fiorentina joga em casa contra o Empoli e a Inter, vice-líder do campeonato, pega o Frosinone em Milão. 12h11 em São Paulo. Estamos começando o nosso Jornal de Esportes para você. Fale conosco pelo Viber 567070, 567070. Muita coisa legal, sua opinião é muito importante pra gente. 567070. O Jornal de Esportes está no ar. Jornal de Esportes. Férias de verão CVC. Compre agora sua viagem para o Natal, Réveillon e Férias de Janeiro e comece a pagar só daqui a 60 dias. CVC sempre com você. Viber Jovem Pan 567070. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. A pistola de pregos da marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho. A Procura apresenta Leonardo e seu filho Zé Felipe. Quando a gripe chega, ela vem pra derrubar. Mas com a Procura fica fácil de cuidar. A sorte que eu tenho é que meu pai já me ensinou. Pego logo uma Procura e o sofrimento acabou. A Procura pra gripe é a solução. A Procura de geração pra geração. Baixe a música de Leonardo e Zé Felipe em apracur.com.br. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Jornal de Esportes. Edilson da direita, cruza, Lucas Escora, entrou, Wagner Love bateu, é gol! Gol do Corinthians! Corinthians empata com o Vasco por 1-1 em São Januário e conquista o hexacampeonato brasileiro.
Dono de uma campanha impecável, a equipe supera polêmicas de arbitragem e se sagra campeã com 3 rodadas de antecedência. Grande concorrente ao título, o Atlético Mineiro é goleado pelo São Paulo no estádio do Morumbi e vê as chances matemáticas chegarem ao fim. Apesar da grande vantagem na tabela, a noite do título corintiano conta com elementos de dramaticidade. Até a metade do segundo tempo, a equipe paulista via mais uma vez a conquista sendo adiada para a próxima rodada. Isso porque, enquanto empatava sem gols com o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro vencia o São Paulo por 2-1. Olha aí, invadiu a grande área para a golada atrás, tocou, já vai na gol! Do Atlético! Zidáfolo, camisa 10! Para alívio dos corintianos, o empate do São Paulo veio logo na sequência, resultado que dava o título para o Corinthians. Mas, para desespero da torcida, quase que ao mesmo tempo a equipe sofria um gol do Vasco e, com isso, a conquista do título estava sendo com derrota. Olha o Vasco, enfiada de bola na grande área, fechou Júlio César, bateu, é gol! Gol do Vasco! Júlio César, meia dúzia enfiada de Nenê, entrou pela esquerda, rolou pro fundo da rede, é gol do Vasco, faltando 18 para terminar em São Januário. Agora Vasco 1, Corinthians 0, balança a rede no Rio. Enquanto isso, no Morumbi, o São Paulo virava a partida diante do Atlético Mineiro. Um gol doce e, ao mesmo tempo, amargo para o torcedor corintiano. Se por um lado o título estava mais próximo, por outro a equipe ainda perdia em São Januário. Até que no final do jogo, Wagner Love empatou para o Timão. Edilson da direita, cruza, Lucas Escora, entrou, Wagner Love, bateu, é gol! Wagner Love de cabeça meteu na rede. Após a derrota do Atlético Mineiro no estádio do Morumbi e antes mesmo do jogo acabar em São Januário, a festa corintiana já acontecia no banco de reservas. Depois do apito final e de muita comemoração, Tite falou sobre a decisão de usar Gil, Elias e Renato Augusto, jogadores que atuaram na terça-feira pela seleção. O Fábio chegou e falou assim, vai começar os 3, digo, vai começar os 3. Depois, porque ele se surpreendeu da coisa. Cara, não dá pra deixar pra amanhã. A vida mostra que as oportunidades que tu tem na vida, cria abraço. Não joga com elas, não espera pra amanhã, não espera pro outro jogo, não espera pra depois, não espera. Era agora, esse era o nosso momento, a mobilização da equipe toda. O Corinthians do técnico Tite, que mais do que valores individuais, se destacou pela coletividade. Jadson, um dos principais jogadores da equipe, vice-artilheiro e líder em assistências no Brasileirão, falou sobre a união dos atletas dentro de campo. Todos aqui entenderam o que o Tite passou, e durante o ano a gente foi ganhando entrosamento, corpo, a equipe foi crescendo, então acho que mais merecido. A nossa equipe provou dentro de campo que a nossa equipe foi melhor no campeonato. Claro, nós sempre respeitamos as outras equipes, nunca deixamos subir para a cabeça, então agora é hora de curtir, né? A gente conseguiu, então continuar curtir com a família, com os amigos e aproveitar esse momento. Após a queda no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e também na Libertadores, muitos chegaram a colocar em xeque o ano do Corinthians. Elias, mais um jogador que se destacou na conquista do hexacampeonato, lembrou do momento ruim em que a equipe atravessou o início do Brasileirão. Eles falaram que a gente ia cair, né? Começo do campeonato. Mas não é resposta pra ninguém, não. A gente mereceu ser campeão, merecemos vencer hoje. Infelizmente não conseguimos. Mas é uma resposta pra nós mesmos. A gente foi muito criticado durante o ano. A gente continuou trabalhando, quieto. E hoje podemos sair campeão, mas sem jogar indireto ou criticar aquelas pessoas que duvidaram. Mas a gente conseguiu provar o nosso talento e a nossa competência.
E depois do título brasileiro de 2015, o Corinthians volta as atenções para a rodada do fim de semana contra o rival São Paulo. Jogando em sua arena, o Timão vai em busca de uma vitória para fechar com chave de ouro a conquista e de quebra tirar o tricolor do G4 da competição. Corinthians, hexacampeão brasileiro. 90, 98, 99, 2005, 2011, 2015. Acabou a expectativa. O torcedor corintiano já tinha essa certeza no coração. Mais pontos, melhor defesa, melhor ataque, melhor campanha como visitante e como mandante. E o mais disciplinado. E um sucesso de público e bilheteria no seu estádio. A Jovem Pan e seus patrocinadores, Loja 100, Cerveja Proibida e Epocler cumprimentam o Esporte Clube Corinthians Paulista, um grande campeão. 12h20 em São Paulo e o noticiário do Corinthians, o festivo Corinthians, o competente Corinthians. Olá, André Ranieri. Olá, muito boa tarde a você, Flávio Prado. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Corinthians, campeão brasileiro de 2015, né? Nesta quinta-feira empatou com o Vasco em São Januário por 1-1. Contou também com uma ajudinha do São Paulo, que venceu o Atlético Mineiro, principal concorrente no Morumbi, por 4-2. Corinthians chegou a 77 pontos, o Atlético Mineiro tem 65, uma diferença de 12 pontos para 9 pontos em disputa. Então Corinthians matematicamente demorou um pouquinho, mas matematicamente campeão brasileiro de 2015. Corinthians que conquistou o seu 6º título brasileiro, 3 no mata-mata, 90, 98 e também 99, e essa a terceira conquista dos pontos corridos, 2005, 2011 e também 2015. 6º título do Corinthians em 25 edições do Campeonato Brasileiro, uma ótima média, quase 1/4 dos títulos, né, destas edições. Trajetória do Corinthians nesse ano começou mal, né? O Corinthians eliminado do Campeonato Paulista, mesmo palavras do técnico Tite apresentando um bom futebol, foi eliminado na semifinal do Paulistão pelo Palmeiras nos pênaltis, depois também eliminado na Copa Libertadores da América. Faz oitavas de final contra o Guarani do Paraguai. Pouca gente imaginava, né? Podia ver que o Corinthians seria eliminado pelo Guarani e acabou acontecendo. E aí a pressão em cima do técnico Tite aumentou bastante. Muita gente pedindo a saída do técnico Tite. Depois um começo irregular também no Campeonato Brasileiro. Saída de jogadores importantes, Guerreiro, Sheik, Petros, Fábio Santos, e aí sim começou uma reviravolta, o Corinthians apresentar um belo futebol, chegou à liderança do Campeonato Brasileiro e depois não saiu mais. Então vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes e ouvir alguns personagens. Rodrigo Viga estava no Rio de Janeiro, estava em São Januário, acompanhou esse empate do Corinthians com o Vasco por 1-1 e a conquista do título do Brasileirão de 2015. Então vamos ouvir os personagens, começando com Jadson, primeiro título do Campeonato Brasileiro do Jadson. Tô feliz aí com esse momento, primeiro título meu brasileiro, então ainda mais sendo campeão junto com o Corinthians é uma honra pra mim. O que falaram demais que você agora tá extravasando, falando assim, falaram mais ganhando? Não, falaram que, acho que nem compensa falar, né? Arbitragem, né? Falaram muito de arbitragem, e a gente teve ajuda pra tirar o foco, né? E graças a Deus a gente mostrou dentro de campo que a nossa equipe é qualificada, tem jogadores de qualidade e que tinha condições de buscar o título. Então a gente provou isso aí pra todos. Uma campanha irretocável, do começo ao fim, inquestionável, né? Verdade. Hoje foi um jogo muito difícil, né, contra o Vasco. Muitos poderiam pensar que ia ser um jogo fácil, mas jogar aqui não é fácil. A equipe deles foram muito guerreiros, né, por estar jogando com um a menos e ainda sair na frente. Então, mas a nossa equipe nunca desiste, né? Então, no finalzinho, o Lopes fez o gol e a gente saiu com o empate daqui. Outro que foi ouvido pelo repórter Rodrigo Viga foi Elias, mais um título com a camisa do Corinthians. Jogamos bem, jogamos melhor, não conseguimos vencer, mas aquela gordurinha que a gente conseguiu fazer durante o campeonato, a gente pôde utilizar hoje. Título campeão brasileiro, seleção brasileira titular.
que ano? O que falta pro Elias? Só ganhar na Mega Sena que tá acumulada, né? Vou jogar, vamos ver se essa cerejinha do bolo vem aí. Mas foi um ano perfeito pra mim, em especial, pra toda a equipe. Um ano de superação, onde praticamente 85% do ano a gente jogou bem e mereceu vencer o Campeonato Brasileiro. Isso mostra que é uma força do grupo. Falei ali atrás que cada jogador, cada comissão aí, membro da comissão, funcionário, contribuiu com um grãozinho de areia lá pra gente se sagrar campeões. Fecha, Elias, e o Tite, porque ele é adorado por todos, né? Por nós, pela torcida, pela diretoria, um cara fantástico, respeitador. Isso é muito importante, dá sempre a responsabilidade pro jogador, cobra. Ele é uma pessoa fantástica e merece muito mais, não só esse título que ele ganha agora. Agora, pra valer mesmo, tem gostinho especial, volta olímpica agora no próximo domingo em casa, com o rival São Paulo, Itaquerão lotado. Não, a gente fez o nosso papel, conseguimos vencer. O papel vai estar lá. Vai estar lá, é bom que a gente vai erguer. Acho que, independente se fosse São Paulo ou não, o importante é vencer. No ano passado a gente ganhou todos os clássicos e não falou campeão. Hoje, esse ano, a gente ganhou poucos, falou campeão. Então eu troco os clássicos, sim, pelo título, que é mais importante. E quem comemorou bastante esse título foi Renato Augusto, a volta por cima depois de muitas lesões. Eu achei que eu não conseguiria mais jogar em alto nível por sentir muita dor. E hoje eu posso jogar em alto nível, sem dor. Eu acho que pude mostrar o meu futebol para vocês, para a torcida, para o treinador da seleção. Tive uma oportunidade e agarrei. O Dunga diz normalmente que não pode se deixar cadeira vazia na seleção brasileira. E você chegou, ocupou o seu espaço no primeiro jogo, agora já foi titular no segundo jogo. Você já está sentindo você um pouco mais parte integrante da seleção brasileira? Eu só queria estar lá dentro, né? Porque eu sabia que uma hora eu teria uma oportunidade e eu queria estar preparado. E eu estava preparado, aproveitei. Agora, eu digo que agora é mais difícil você conseguir se manter. Porque chegar, muita gente chega. Então, eu só quero me manter na seleção. Como eu falei aqui anteriormente, eu quero ser feliz e agora curtir o título. O Elias te dá um pouco mais de tranquilidade ou não? Ali, quando você entra e sabe que tem um cara que te conhece e você conhece ele? A gente se conhece, eu muitas vezes vou cobrir ele. Ele gosta de sair um pouco mais. E eu, por gostar também um pouco mais da parte tática, faço essa compensação para ele. E isso deu um resultado muito bom durante o ano. Após o apito final, Tite bastante emocionado com o título do Campeonato Brasileiro de 2015, mas pregando respeito ao Vasco da Gama, que vive uma situação complicada no Brasileirão. Eu respeito a dor dos torcedores, o adversário não tripudiu e passo para os meus atletas que tenham esse respeito, essa consideração, de fazer sempre o nosso melhor, de merecer. Esse time e essa campanha, ela passa um pouco mais do que ser campeão. Não precisa apelar para a porrada, não precisa deixar perna, não precisa ser expulso, não precisa provocar, precisa jogar bola, precisa ser melhor, precisa ser mentalmente mais forte. E pode ser disciplinado, sim. Não é babaca ser disciplinado, não é bobo ser disciplinado. E ela passa por uma sociedade toda um exemplo de conduta. Ela transcende o futebol. E não estou dizendo que o Corinthians, estou dizendo que o Corinthians, com essa equipe, trabalhando dessa forma, ela passa que dá para se pensar em ser melhor sem prejudicar ninguém. E agora o zagueiro Gil Seleção, né? Foi titular na terça-feira, também atuou nesta quinta-feira, empate com o Vasco 1-1, título do Corinthians, e ele fala justamente sobre a reviravolta. O ano do Corinthians não começou muito bem, mas a reviravolta aconteceu da metade do ano até o final, até o título do Campeonato Brasileiro. Torcedores falando que nosso time ia brigar para não cair, então a gente deu a nossa resposta dentro de campo. Aquilo que o professor Tite pedia para nós fazermos durante os treinos, a gente conseguiu colocar em prática nos jogos. Sabe endereçar realmente quem falou que o Corinthians ia cair no início do campeonato, que tá aí com a camisa, hashtag, tá todo mundo falando sobre isso? Então, mas a gente não sabe, a gente só ouvia muito, um pouco pela imprensa, um pouco por até torcedores do Corinthians, né? Mas a gente soube absorver isso aí da melhor maneira possível, como eu disse. Tem 3 jogadores aqui, 2 jogadores aqui, que eu parabenizei eles também ali. Foi o Felipe e o Love, o Felipe, porque eu sei desde 2013, quando eu cheguei, aquilo que ele passou. E o Love, desde quando ele chegou. Então a gente fica feliz pelo crescimento deles e pela ajuda e dedicação que eles fizeram dentro de campo. Sofreu muito antes de entrar numa boa fase, né? Sofreu e nós sofremos junto com ele, porque nós vimos o dia a dia dele, vimos a entrega dele, a dedicação dele.
mas as coisas na hora do jogo não aconteciam, mas mesmo assim ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de acreditar. A família dele é uma família excelente, que ajudou ele bastante também, então a gente ficou feliz pelo momento dele e a gente espera que ele possa continuar nos ajudando. O grande diferencial desse Corinthians, todo mundo fala sobre a coletividade, sobre a amizade, sobre a dedicação, o técnico Tite. É o nosso grupo, acho que o diferente foi o nosso grupo, aquilo que a gente colocou, quando nós não estávamos bem, nós se cobrávamos, quando as coisas estavam bem, nós continuamos se cobrando para fazer sempre o melhor, então o diferencial é que todo mundo jogou, todo mundo marcou, durante o campeonato inteiro, tá todo mundo de parabéns pela entrega e dedicação. Depois do título do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta suas atenções para a rodada do fim de semana e já tem clássico pela frente, vai enfrentar o São Paulo domingo, 5 horas da tarde, na Arena do Corinthians. A taça do título do Brasileirão de 2015 estará lá e o São Paulo vai tentar colocar água no chope do Corinthians. Por outro lado, o Corinthians terá o apoio de sua torcida e se conseguir uma vitória diante do São Paulo, pelo menos um empate ainda pode atrapalhar os planos do tricolor de chegar à Copa Libertadores da América de 2016. Neste momento, São Paulo é o 4º colocado. Portanto, Flávio, Corinthians campeão merecido brasileiro de 2015. Estava ouvindo o André Ranieri, né, Flávio, dizendo que o São Paulo quer estragar um pouco a festa, mas além disso... Cuidar da vida dele, né? O São Paulo quer se segurar no G4. Lógico. Porque, não é verdade? Porque se o Santos... Principalmente isso. Se o São Paulo tomar uma cacetada e o Santos ganhar, inverte, né? Claro, e o Santos tem um jogo, eu acho que é contra o Curitiba, né? Contra o Curitiba em Curitiba. Contra o Com Curitiba. o estádio fechado. Quer dizer, se o Santos ganhar o jogo, o Santos já passa o São Paulo de novo. Se o São Paulo não ganhar do Corinthians. Portanto, o São Paulo, antes de mais nada, tem que cuidar da vida dele. E claro, se puder ganhar do Corinthians, aquela coisa de carimbar a faixa, não muda nada, mas fica aquela coisa e tal. Mas tem que fazer, ele tem que cuidar da vida dele. E o Corinthians tem que ganhar o jogo por causa da festa e tal. Mas o São Paulo tem que cuidar da vida dele. O André falando isso, eu queria cuidar da minha vida. Então, vou dizer uma coisa pra você. Tô sabendo que você tá preocupado. Se o seu filho não sai do computador, é joguinho pra lá, tablet pra cá, passa o dia trancado no quarto, praticamente sem ver a cor do sol, você que nos acompanha em todo o Brasil, tem algum garoto que tem esse perfil, aí vai uma dica para libertá-lo desse monte de cacareco eletrônico. Aproveite as férias de fim de ano para passar mais tempo com o seu filho e curtir bons momentos em família. Só na CVC você compra a sua viagem de Natal, Réveillon e férias de janeiro. E as crianças viajam de graça. São mais de 1.000 hotéis e resorts no Brasil e no mundo, com hospedagem grátis para a criançada. É disso que o seu filho precisa. Férias à beira-mar, ar puro, com muito sol, vitamina D, piscina e até sorvete liberado. Vá a uma loja CVC. Acesse cvc.com.br ou consulte o seu agente de viagens. Nestas férias de verão, vá viajar. Vá de CVC. Sempre com você. Jornal de Esportes. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado pra você. Chegou o Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Loja sem pra gelar, loja sem pra derreter, loja sem pra namorar, loja sem para ferver. Pra casar, cozinhar, pra tocar, receber, pra jogar, pra guardar, curtir, gravar, rever. Loja sem pra falar, loja sem para ouvir, loja sem pra descansar e para acontecer. Loja sem pra criar, loja sem pra crescer, pra cuidar de todo mundo, pra cuidar de você. Loja sem pra todo mundo, loja sem pra você, pra sempre, pra tudo, loja sem pra você. A maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan. Viber Jovem Pan, 567070. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. O Brasil que queremos. Discutir caminhos. Propor soluções. O brasileiro à frente das questões mais importantes do país. Alexandre Iodice, empresário executivo da Iodice. Olha, sem dúvida nenhuma é um Brasil completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. É um Brasil que gere confiança nas pessoas, que mova a economia, que tenha credibilidade, que chame investimentos.
né? Então, basicamente, é um Brasil diferente desse que a gente está vivendo, está atuando, economicamente incerto. Então é muito importante que essa confiança volte ao brasileiro, volte às empresas brasileiras, à economia brasileira, para que a gente possa ter uma retomada breve da situação do Brasil. Ouvimos o empresário executivo da Iodice, Alexandre Iodice. O Brasil que queremos. Jornal de Esportes. O São Paulo teve uma grande atuação no segundo tempo ontem, obteve uma grande vitória sobre o vice-campeão brasileiro, ou ainda não é, né? Com o Grêmio agora pode ser o vice-campeão. Mas foi uma grande vitória do São Paulo sob os olhares do professor Juan Carlos Osório e o comando de Milton Cruz. Por que não fizeram isso antes, hein? Por que o Milton Cruz não assumiu o time logo que o Osório saiu? Olá, Márcio Espímpolo. O São Paulo ontem de virada venceu o Atlético Mineiro no Morumbi, um jogo com muitas alternâncias, muitas variações e o dedo do técnico. Milton Cruz mudou o jogo, o Atlético Mineiro com muita qualidade em campo, vencia a partida. Milton tirou o Pato, o artilheiro do time na temporada. Vaias naquele momento na alteração. Bruno também foi sacado. Entraram o Rogério e Allan Kardec. Kardec fez 2 gols. Rogério colocou fogo no jogo pelas beiradas do campo. O São Paulo venceu com justiça. Levir Coupe, ouvido pelo Luiz Carlos Quartarolo, disse que com 2 mudanças, Milton Cruz mexeu em 4 posições, 6 posições no campo, e isso desestabilizou totalmente o Atlético Mineiro. Técnico também tem que ter estrela. Milton Cruz foi abraçado pela diretoria dentro de campo. Realmente um bom trabalho e sob o olhar de Juan Carlos Osório, que estava no Cícero Pompeu de Toledo e foi ouvido pelo repórter Daniel Lian. Minha família mora em Brasil, meus filhos estão na escola, sempre fizemos planos para ficar aqui em Brasil, em São Paulo. Infelizmente decidimos outra coisa, mas agora eu fico feliz em meu novo trabalho e agora torcendo por Milton, por los atletas e por São Paulo para lograr uma vaga na Copa Libertadores. O torcedor tem um carinho muito grande por você, deu para perceber. Quando é que você volta? Eu acho que, como eu falei em minha última coletiva, se algum dia volto para o Brasil, seguramente vai ser para São Paulo. Vai ficar em São Paulo até quando? Desculpa. Deixou as portas abertas aqui, né, Osório? Felizmente fizemos um bom trabalho e eu creio que a gente aprecia isso. Aí a participação do Osório, técnico da seleção mexicana, ex-técnico do São Paulo, que cumprimentou o Milton Cruz pelo belo trabalho. Os principais jogadores do São Paulo foram ouvidos pelo microfone Jovem Pan após a bela vitória em campo. Vamos ouvir Ganso. Jogão, né? Digno de um belo futebol brasileiro. Nós conseguimos uma bela virada também contra uma grande equipe. Vocês fizeram de vocês, mas o Corinthians é campeão. Domingo dá pra imaginar o que vai ser esse jogo? O Corinthians, espero que ele possa amolecer, né? Jogar devagar e a gente possa ir em busca do nosso objetivo, que é a Libertadores. E agora Milton Cruz, que consegue manter o bom aproveitamento como técnico do São Paulo. E foi muito festejado pela diretoria após essa vitória que mantém o São Paulo vivo na briga pela Libertadores. Nós temos muitos jogadores de qualidade, como o Corinthians tem. Eu acho que às vezes no campeonato você também tem o fator sorte também, né? Então acho que isso tudo ajuda. Além de ter um grande time, tiveram competência, né? Para conseguir as vitórias, e por isso que eles estão, for campeão antecipado aí. Eu acho que tem um grande treinador e tem um grande plantel, um grande time. Eu acho que o Corinthians fez as coisas por merecer.
Aí a participação de personagens do São Paulo, o time venceu, a vitória acabou ajudando o Corinthians a ser campeão, mas uma vitória importante. O São Paulo fez a sua lição jogando no Morumbi e domingo terá o clássico contra o Corinthians. Pato está fora do jogo pela cláusula contratual, o São Paulo não vai se indispor e o jogador está fora. E Rogério Ceni dificilmente terá condições de jogo. Corinthians, Figueirense e Goiás são os jogos que restam. Mesmo com o bom trabalho feito, Milton não pretende ser técnico de futebol e o São Paulo continua procurando um profissional. Diego Aguirre no momento é o nome mais forte, é o mais comentado nos bastidores do São Paulo. Doze horas e 40 minutos em São Paulo. A Valdinéia Derasatuba diz assim: foi só o professor Osório aparecer e o São Paulo deu sorte. Vamos falar com... olha o que o Palmeiras traz pra ele, ó. O Berga de Miami. Depois da palestra do Sérgio Malandro, já tem data marcada pra palestra do Tiririca no Palmeiras? O Palmeiras é que procura essas coisas, não é? Se bem que eu acho que qualquer profissional, qualquer pessoa consagrada tem sempre algo a dizer. Não sei se é o perfil ou não, mas sempre alguma coisa a dizer o profissional tem. Vamos falar do Santos. Olá, Fausto Favara. Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, ontem o Santos não foi o mesmo dos últimos jogos dentro da Vila Belmiro. Ficou apenas no empate em 0-0 com o Flamengo, mostrando um futebol muito abaixo da média. Com este resultado, o time da Vila acabou perdendo a 4ª posição do Brasileirão para o São Paulo, que venceu o Atlético Mineiro no Morumbi. Os jogadores do Peixe reclamaram muito do gramado da Vila Belmiro, que foi bastante molhado pouco antes do início da partida. O técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva, fala sobre a boa marcação do Mengão. O Flamengo marcou muito bem, teve em alguns momentos uma saída rápida em contra-ataques, soube aproveitar, fez uma partida dentro de uma condição que poucas equipes haviam feito aqui contra o Santos, e eu acho que em razão disso também a nossa produção ela foi bem abaixo do que vinha acontecendo. É um fato natural, em algum momento teria que acontecer. Dorival Júnior também falou do péssimo estado do gramado e se isso atrapalhou o time da Vila. Eu acho que atrapalhou o espetáculo de um modo geral. Isso daí foi uma reclamação geral de todos os jogadores. Realmente comprometido o estado do gramado, troca de passes, velocidade foi quebrada. Nós não conseguimos impor a nossa maneira de jogar também em razão do que nós encontramos. É lamentável o que tem acontecido, mas o principal fator foi que nós enfrentamos uma equipe que jogou mais do que o Santos, se comportou muito bem e nós temos que enaltecer o resultado. O técnico do Santos fala se pensa em poupar alguém para o jogo diante do Curitiba, pensando nas decisões da Copa do Brasil. Eu acho que ainda não. A partir de amanhã nós vamos começar a esboçar a equipe para Curitiba. Vamos ter tranquilidade, né? Será um jogo importante, não tem nada perdido. São Paulo passou, teremos ainda 3 jogos. Vamos aguardar e sentir aquilo que deva acontecer aí nas rodadas seguintes. Dorival Júnior responde se Lucas Lima fez falta no jogo de ontem diante do Flamengo. É natural que o Lucas faça falta, vive um momento maravilhoso, mas não foi o meio-campo do Santos que não se encontrou, a nossa equipe não se encontrou, além do que nós enfrentamos um Flamengo que jogou muito bem, e nós temos que reconhecer que em alguns momentos não é a sua equipe que talvez não produza, também não produziu, porém enfrentamos uma equipe que se comportou muito melhor em campo e que nós temos que reconhecer que fez uma partida em alto nível, neutralizando a maioria das nossas jogadas, dificultando ao máximo a nossa criação. Mesmo assim, nós tivemos os nossos erros, né, os nossos problemas ao longo dos 90 minutos e não conseguimos em momento nenhum encaixar a velocidade que sempre
sempre foi o nosso forte. Ainda sobre o Santos, o lateral direito Vitor Ferraz não deve voltar ao Santos na partida contra o Curitiba no domingo, às 19h30 no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No departamento médico, há 12 partidas por causa de uma lombalgia, o jogador não estará recuperado. A previsão era de que o lateral direito ficasse à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Coxa, mas ele deve seguir no departamento médico e voltar apenas no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no dia 25 de novembro na Vila Belmiro. Um reforço para o time do Santos no jogo contra o Coritiba no domingo será de Lucas Lima, que foi suspenso na última partida do Campeonato Brasileiro e não atuou diante do Flamengo. O Santos volta a campo no domingo às 19h30 contra o Curitiba no estádio Couto Pereira, tentando recuperar a sua 4ª posição na tabela, que hoje é ocupada pelo São Paulo Futebol Clube. Falamos do Santos no Jornal de Esportes da Jovem Pan. O Rafael de São Carlos pelo Viber 567.000 diz assim: vai dar Palmeiras e São Paulo na Libertadores. Pô, seria legal, né? Que tal o Palmeiras convidar a Miss Brasil Martina Brandi para dar uma palestra para os jogadores? Que tal o Vanderlei Luxemburgo para técnico de São Paulo? Igor Munarim de Osasco, cheio de sugestões, né? Vamos falar sobre o Palmeiras com o nosso Fred Júnior. Olá, Fred. O João Rafael Tebas? Então vamos lá, Rafael Tebas. Beleza, Flávio, 20 desse Jornal de Esportes da Jovem Pan. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesse sábado na Arena Palmeirense às 19h30, mas não poderia ser diferente. O pensamento é mesmo na grande final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, empate polêmico na última rodada contra o Atlético Paranaense, muita reclamação com a arbitragem. O Palmeiras agora ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. Pro jogo contra o Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o atacante Alexandro, com Jackson e Robinho, que estão suspensos, além de Cleiton Xavier, que ainda se recupera de uma lesão muscular. Então não há definição para a equipe que enfrentará o Cruzeiro. Pela final da Copa do Brasil, o primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira, Vila Belmiro. Claro, as atenções estão todas voltadas para essa partida, que a Jovem Pan vai acompanhar, total cobertura da Jovem Pan. E depois do empate contra o Atlético Paranaense, o técnico Marcelo Oliveira falou sobre a preocupação com a arbitragem, diz que os jogadores precisam conter o nervosismo, conter os nervos para a grande final da Copa do Brasil. Eu acho que o jogador tem que se controlar, sim. Jogo de futebol, ele é tático, é físico, é técnico e é emocional também. Isso é muito recomendado. Talvez, nesse momento, a gente vem de alguns resultados adversos, né? E ficamos concentrados, trabalhando muito, treinando muito, viemos com uma expectativa muito boa, apesar de que sempre aqui os jogos são difíceis, né? O Atlético Paranaense tem um bom time, tem alguns jogadores muito experientes e tem velocidade, e a gente veio com essa perspectiva. Aí um primeiro tempo não tão bom, nenhum dos duas equipes jogou tão bem, estava muito acirrado, muita marcação, e no segundo tempo o Palmeiras chegou a tomar conta do jogo, errou 2 gols assim incríveis, né? E aí veio fugir naquele momento o resultado. Talvez isso tenha alterado um ou outro jogador, não é assim que se resolve, e a gente pode tirar isso como lição, porque teremos 2 finais importantes agora. Teve mais pressão sobre a arbitragem, isso porque o gerente de futebol Cícero Souza atacou o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa. Então, o pensamento é mesmo na final da Copa do Brasil, pressão pra cima da arbitragem. Acho também que alguns árbitros do futebol brasileiro, eles acabam fazendo mais um bico na arbitragem. A gente tem que profissionalizar isso, a gente tem que caminhar rapidamente ao encontro disso. Quero que fique bem claro, nós não estamos chamando ninguém de desonesto, ninguém de corrupto. A gente está chamando apenas de covarde. Por isso que eu peço que ele venha amanhã, se manifeste, deixe os seus hábitos justificar, e essas 2 perguntas eu gostaria de deixar no ar. Os jogadores das equipes invariavelmente ficam nervosos, invariavelmente são expulsos. Os clubes que pagam os seus salários, que precisam produzir receitas, é que são prejudicados com isso. Mas e como isso começa? Quem deveria ter a condução de tudo isso? Então a gente tem que caminhar rapidamente para uma profissionalização, a gente tem que rever esse conceito, a gente tem até que valorizar a arbitragem para que a gente não tenha, dentro do campo de futebol, no comando,
de um jogo muito importante, como que a gente teve aqui hoje na Arena da Baixada, pessoas que em algum momento não vão ter o pulso firme, o equilíbrio firme, a coragem o suficiente para tomarem as decisões que são tomadas. Primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Santos acontece na próxima quarta-feira, Vila Belmiro, claro, total cobertura da Jovem Pan. O técnico Marcelo Oliveira não conseguiu conter a ansiedade e se mostrou preocupado com a ausência de alguns jogadores. O atacante Alexandro, por exemplo, jogou pelo Flamengo, não poderá jogar a final contra o Santos. Pois é, nós não podemos contar com alguns jogadores, né? Especificamente o Thiago, o Leandro Almeida e o Alexandro, que já jogaram. E eu gostei dessa formação. Acho que a entrada do Gabriel naturalmente deu mais velocidade, ele entrou muito bem no jogo. E o Salles também. O Salles marcou, saiu, tocou. Talvez ele possa acrescentar a esse bom jogo que ele fez uma arrancada na frente para bater de fora da área, uma penetração, de repente uma outra jogada, mas controlou bem ali no meio, foi bem, e fiquei satisfeito também com a volta do Arouca, né? Jogador que está se preparando aí, não aguentaria jogar mais do que um tempo, e como o Amaral estava bem, mas depois levou o amarelo, nós resolvemos trocar, nós ganhamos uma ótima opção ali. Sobre o jogo contra o Cruzeiro, Marcelo Oliveira citou a final da Copa do Brasil, não consegue mesmo esquecer esse compromisso, esse fundamental compromisso. O Palmeiras precisa chegar ali na Libertadores da América e para isso deverá vencer o Santos nos 2 jogos da competição. O pensamento agora é estruturar a equipe para enfrentar o Santos. Palmeiras é imenso, está preparado sempre, esse espírito é importante e temos que estar nos organizando para os 2 jogos, sabendo que são 2 confrontos. Para essa partida contra o Cruzeiro, no sábado, o Palmeiras informou que 14 mil ingressos foram vendidos, então a torcida palmeirense aí comparecendo em grande peso, mesmo com a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro. Outro assunto que circulou nos bastidores é a possível chegada do volante Jean, que está no Fluminense, tem 29 anos e as conversas estão avançadas. Para facilitar a negociação com o Fluminense, o atacante Alexandro pode ser envolvido em uma possível troca. São as informações do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro nesse sábado, mas o pensamento é na Copa do Brasil. Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Ô galera, vamos de feijoada? Feijoada, Rassum, não vai estufar? Se estufar, tem Estomazil efervescente. Age rapidamente contra a azia e o estufamento. Estomazil efervescente. Alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pan. A Rádio do Brasil. Corinthians, hexacampeão brasileiro. 90. 98, 99, 2005, 2011, 2015. Acabou a expectativa. O torcedor corintiano já tinha essa certeza no coração. Mais pontos, melhor defesa, melhor ataque, melhor campanha como visitante e como mandante. E o mais disciplinado. E um sucesso de público e bilheteria no seu estádio. A Jovem Pan e seus patrocinadores, Loja 100, Cerveja Proibida e Epocler cumprimentam o Esporte Clube Corinthians Paulista, um grande campeão. Jornal de Esportes. Vamos ao Rio de Janeiro, dar um giro pelos clubes e também, vocês ficam falando que o Marco Polo Leonardo não participa de reunião da Conmebol? Lógico que participa. Rodrigo Viga. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Meus amigos, eu fiquei pasmo
embasbacado quando recebi a notícia. Haverá excepcionalmente, na semana que vem aqui no Rio de Janeiro, em um hotel, certamente de portas fechadas, uma reunião da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Sabe por quê? Porque um dos vários motivos, mas o principal motivo, é o fato do Marco Polo Del Nero não poder viajar, tem aquele receio de ser grampeado, né? Por agentes da polícia norte-americana que investigam o escândalo no futebol. Como ele está evitando passar por aduana, embarque internacional, detector disso, daquilo, transferiram esta reunião da Conmebol para acontecer semana que vem aqui no Rio de Janeiro. E garantem os dirigentes da CBF que nessa o Del Nero vai. Havia um zoom danado aí nos últimos dias, meses e semanas, que a ausência permanente do Del Nero dos encontros da FIFA e da Conmebol estava criando uma certa insatisfação dentro da entidade, dentro da Confederação Sul-Americana de Futebol, e arrumaram esta solução para discutir vários temas, inclusive o fato de o presidente da Federação Chilena ter renunciado e agora ser colaborador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Disseram que ele esteve, antes de seguir para os Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, para conversar com o Del Nero. Mas o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, nega, garante que essa informação é mentirosa, é caluniosa. E mais ainda, também disse que a transferência da reunião da Conmebol, lá do Paraguai, lá de Assunção, ou algo perto, para o Rio de Janeiro, é um fato corriqueiro, normal, mas eu particularmente não me lembro de mudança de CEP, de endereço assim, nos últimos tempos. Vamos ouvir. É normal, ou seja, acho que isso acontece periodicamente, né? Mas eu sei que vai acontecer no meio da semana. É normal, sem uma pauta específica, a não ser aquelas que são tratadas regularmente, já próximo do final do ano. O doutor Marco Polo vai estar presente? Seguramente. Entendi. Enfim, o fato de ser aqui no Rio de Janeiro tem alguma coisa a ver com essa intenção do doutor Marco Polo, pelo menos temporariamente, não se ausentar do Brasil? Não. Eu sei que foi uma vinda aqui, o presidente sugeriu, foi nenhum pedido, não. Entendi. Ele mesmo, presidente da Conmebol. E como é que o senhor viu aquela história do chileno que teve na CBF e depois resolveu não esteve, viu? Não esteve. É isso que eu ia perguntar pro senhor. Ele teve ou não teve? Não teve? Não, hipótese nenhuma. O presidente Marco Polo já ligou, já deu uma informação oficial, ele não teve nenhum contato com o presidente. Entendi, porque chegaram a dizer que ele... meses. Chegaram a dizer que ele teve na CBF, depois optou por renunciar, enfim, e depois se evadiu lá. Se houvesse uma punição por erro de informação, você estaria numa situação dramática. Você vê, esses dias saiu que o Marco Polo ia renunciar, saiu que ele ia licenciar, saiu que ele ia ser preso, saiu que um dos diretores da CBF estaria preso, saiu que o chileno esteve aqui, ou seja, tudo isso não se confirma e depois não há nenhum tipo, inclusive, de reparo por parte de quem informou, como se fosse zona livre, pode falar o que quiser. Ninguém confirma nada, o pessoal especula, sai, cria um clima. Você acha que tem sentido? No dia do jogo do Brasil, saiu uma especulação na imprensa de que o presidente iria renunciar ou se licenciar, ou que seria preso. É de uma irresponsabilidade, Rodrigo, com a estabilidade da seleção. Nos últimos 3 meses, nenhum contato, sequer telefone, e sai a notícia de que ele veio para cá. Agora, então não tem não, João. Agora, enfim, e o senhor viu com certa estranheza o fato dele agora ser um colaborador da justiça norte-americana? Não vejo. Não tenho nenhuma opinião a respeito disso. Mas ele era próximo da CBF ou era o contato apenas protocolar? Não, eu estou aqui há 6 meses, eu nunca ouvi falar nele. Então, Walter Feldman, secretário-geral da CBF.
Lembrando que a bola das Olimpíadas de 2016 já tem nome e ela é RJ, ERREJTA. RJ, para quem não sabe, é a sigla, né? As iniciais de Rio de Janeiro. 12h59 no Viber, o Diego Feliciano, tricolor, vai carimbar a faixa do Corinthians e da arbitragem. Ó, gente, a diferença de pontos foi tão grande que não dá para ficar mais discutindo essa história, né? Aqui, Ângelo Silva, volta a Muricy, volta para o São Paulo, você é nota 10. Falando nisso, 12h40, Vampeta chegando, que é nota 10, tá feliz da vida. O Vampeta veio 12h59. O Vampeta que chegou tudo. Pô, o Vampeta chegou no estado calamitoso, tava dando cambalhota em rampa, pô, tá louco. Virou a noite aí, tá louco, é nóis, mano. Tô tranquilinho, deu a lógica, deu as minhas fichas do Nilson. Desde o começo. 13h de São Paulo, o Vanderlei Nogueira vai propor algumas matérias aí pra gente ver. O esporte em discussão está chegando, até já. A maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan.